Esse é mais um Teletime Live. Bem-vindos a esse encontro virtual, a mais uma discussão de alto nível que a Teletime promove, dessa vez em conjunto com a Tela Viva, nossa publicação especializada em TV por assinatura e em audiovisual. E hoje a gente vai discutir sobre a regulamentação do SEAC, a gente vai discutir sobre a regulamentação da TV por assinatura no Brasil. É um tema que a Teletime já vem explorando há bastante tempo. Na verdade, nos nossos últimos eventos, a Teletime sempre dedicou um bloco específico para tratar desse assunto, porque a gente entende que é um tema extremamente relevante para todos os atores que hoje estão observando e atuando no mundo do conteúdo, no mundo da distribuição audiovisual. E, na verdade, a gente está falando de grandes atores, a gente está falando de grandes empresas de telecomunicações que já eram operadoras de TV por assinatura, a gente está falando dos maiores grupos de mídia nacionais e internacionais que atuam como programadores e agora passam a atuar também como plataformas de distribuição. A gente está falando de grandes empresas de internet, que são as novas plataformas de distribuição dos conteúdos audiovisuais, e a gente está falando do mercado de produção audiovisual, que é um mercado relevante, ainda que nos últimos 2 anos aqui no Brasil venha passando por uma séria crise e por momentos de transformação bastante preocupantes. Então, diante de todo esse contexto, a gente vai ter uma mesa bem ampla, com participação da Anatel, com participação de cada um desses atores que eu mencionei anteriormente. Eu começo a nossa live já fazendo um esclarecimento com relação à ausência da diretora da Ancine, Luana Rufino, por um motivo mais do que nobre. A Luana nos mandou uma mensagem durante a madrugada que ela estava assim, caminhando para a maternidade para dar à luz. Então, a gente deseja a Luana e ao seu filho toda saúde do mundo, é o que a gente pode desejar nesse momento, toda felicidade, e certamente a ausência dela está mais do que desculpada e mais do que perdoada num contexto tão surpreendente e, ao mesmo tempo, tão feliz que certamente ela está vivendo. Mas, mesmo assim, seguiremos com o debate, com a presença do Paulo Firmeza, que é procurador da Anatel, com o Marcelo Bechara, que é diretor de assuntos institucionais do Grupo Globo, aqui em Brasília, com o Roberto Jucá, que é advogado, atua para várias empresas internacionais e também para associações, e representa aqui o escritório CQS, com o Mauro Garcia, que é presidente da Brave, e com o Fábio Andrade, que é vice-presidente de assuntos institucionais do Grupo Claro, também aqui em Brasília. Bom, para dar um breve contexto para vocês sobre a situação que a gente tem enfrentado e que vai ser o objeto da discussão nessa transmissão, o assunto em pauta é como que as agências reguladoras vão regular o mercado de distribuição de canais lineares pela internet. A gente sabe que esse é um assunto que está desde 2018 sendo debatido, final de 2018 sendo debatido na Anatel, uma provocação feita pelo Grupo Claro com relação à Fox, que fazia transmissão de canais lineares na internet, e a Claro questionou se essa transmissão não se configuraria como um serviço de telecomunicações, como um serviço de TV por assinatura tradicional, ou como a gente costuma chamar de serviço de acesso condicionado, SEAC. A Anatel, em 2019, fez uma consulta pública, né, fez, na verdade, uma tomada de subsídios sobre esse tema e, mais recentemente, concluiu a sua análise técnica, concluiu a sua análise jurídica, encaminhou isso ao Conselho Diretor, e o Conselho Diretor da Anatel está, então, para tomar uma decisão com relação a como que se enquadra essa situação de empresas de conteúdo que fazem a distribuição de canais lineares através da internet, diretamente ao consumidor, cobrando uma assinatura por isso. No entendimento de uma parte do mercado, isso daí configura um serviço de acesso condicionado e, portanto, deveria seguir todos os princípios regulatórios e legais da lei do SEAC, e no entendimento de uma outra parte do mercado, isso daí se configura como um serviço de valor adicionado, portanto, um serviço que deveria ser oferecido sem nenhum tipo de restrição legal ou regulatória, como preconizam as legislações específicas da área de internet. Na outra frente, a gente tem a Ancine, que recentemente abriu uma consulta pública também sobre uma notícia regulatória para tratar do mesmo tema. Essa consulta ainda está em vigor, ela vai até o próximo dia 25 de junho,
Uma vez concluída essa consulta pública, a Ancine certamente vai fazer a análise desse subsídio e vai decidir, então, se estabelece ou não algum tipo de intervenção regulatória nesse mercado. Então, esse é o contexto que a gente tem. Isso é importante por quê? Porque a gente tem, nesse momento em que o streaming é mais demandado do que nunca, em que o consumo de conteúdo é mais demandado do que nunca, a iminência de entrada de novos players no mercado brasileiro, e aí a gente está falando de Disney Plus, a gente está falando da ampliação dos serviços da Amazon, a gente está falando de HBO Max, a gente está falando de serviços que o Pluto TV, serviços que ainda não estão atuando no Brasil e que têm a perspectiva de vir ao Brasil. E a gente tem, por outro lado, um mercado de TV por assinatura que há vários anos enfrenta uma crise sistêmica, com perda de base, com competição cada vez mais acirrada desses serviços de streaming e da pirataria, que atua como se fosse um serviço de streaming pela internet, com a erosão de base e com perspectivas cada vez mais nebulosas em relação ao desenvolvimento do seu mercado e, portanto, atração de investimentos e crescimento de infraestrutura. Então, é uma situação bastante complexa, é uma situação bastante difícil de ser analisada e, mais uma vez, a gente vai trazer essa obrigação aqui, essa discussão aqui, para tentar entender quais são os limites dessa obrigação. Então, para a gente começar o nosso debate, feita essa preleção inicial, espero ter sido preciso, vocês, nossos participantes aqui, que me corrijam se eu cometi alguma impropriedade, eu começo passando a palavra para o procurador da Anatel, doutor Paulo Firmeza. Doutor Paulo, eu já te coloco numa fogueira. A Anatel ainda não tomou uma decisão com relação a isso, mas a Procuradoria já se manifestou em relação a esse assunto. Isso se manifestou não só no processo específico que eu citei, como se manifestou, inclusive, junto ao Supremo, quando foi questionada sobre essa questão. Eu te pergunto, do ponto de vista jurídico, esse assunto está resolvido para a Anatel e para o governo? Bem, bom dia a todo mundo. Obrigado pelo convite, Samuel. Cumprimento aqui o Jucá, Mário Garcia, Fábio e Bechara. Primeiro, eu queria fazer um breve esclarecimento aqui sobre minha participação, de certa forma. Eu falo aqui como Paulo e também como Procuradoria, mas muitas vezes não como Anatel, né? Então... Lembrando que a Procuradoria é vinculada à AGU, na verdade. Já que nós somos vinculados à AGU, né? Então, só esse breve esclarecimento e um outro esclarecimento introdutório sobre o rumo que o processo tomou no âmbito da Anatel, né? Realmente, em 2019, a Anatel resolveu debater o assunto e soltou, à época, uma cautelar, né? Proibindo um caso concreto que estava sendo debatido na Anatel, que era um caso do aplicativo da Fox. Então, quando ela soltou essa cautela proibindo o aplicativo da Fox, à época nós Procuradoria, fizemos um parecer concordando, né, com a presença dos requisitos da cautelar e concordando com, então, a legalidade da cautelar que a Anatel, então, havia expedido. E, à época, eu sempre deixei claro para todos que a nossa análise era uma análise à luz dos requisitos da cautelar, né? Se haveria ou não a plausibilidade para os requisitos da cautelar. E que o mérito ainda ia ser enfrentado oportunamente depois da tomada de subsídios, que foi o que aconteceu. Então, obviamente, todo mundo sabe, foi judicializado, né, a cautelar, e nós, como advocacia, defendemos o ato administrativo da Anatel, dos superintendentes que haviam expedido a cautelar. Conseguimos até uma sentença favorável e depois, numa apelação, um efeito suspensivo em apelação, a Fox conseguiu suspender os efeitos da sentença. E no mérito, depois viemos a nos manifestar no sentido de que esse tipo de conteúdo, realmente, do ponto de vista jurídico, né, que é a nossa análise, seria SVA, né, que não se enquadraria como SEAC. Do ponto de vista do governo, também não tenho como falar, mas realmente, como foi dito, eu acho que há vários atores que já se manifestaram a respeito do assunto. Eu acho que tanto a área técnica
no mérito, quanto a Procuradoria da Anatel, quanto o Ministério da Economia, a AGU, Conjur do MCTIC, todos esses órgãos acabaram se manifestando, alguns no âmbito da ADIM, que está em curso no Supremo, no sentido de que é um SVA. Se está fechado, acho que não está fechado, porque o Conselho Diretor da Anatel ainda não decidiu, né? Então, inclusive na manifestação que fizemos ao Supremo, deixamos bastante claro que até aquele momento havia manifestação da área técnica e da Procuradoria, mas que o Conselho Diretor da Anatel, que é o seu órgão máximo, ainda não havia se manifestado. Esse sempre foi um cuidado nosso no processo. E então... Agora, nessa questão, doutor Paulo, uma dúvida que fica com relação à competência da Anatel para tomar essa decisão. Eu pergunto se, no fato de ter um questionamento no Supremo, anula ou enfraquece de alguma maneira uma decisão da Anatel? A Anatel seria, de alguma maneira, obrigada a esperar o Supremo tomar uma decisão com relação a isso? E como é que fica com relação ao conflito de competência entre duas agências, uma vez que a Ancine pode vir a deliberar, né, sobre esse assunto e, eventualmente, deliberar de uma maneira distinta da Anatel? Bem, do ponto de vista da competência, esse foi um ponto, boa pergunta, porque foi um ponto que a gente sempre deixou bastante claro, né, nas nossas manifestações, de que cabe à Anatel, enquanto órgão regulador, né, é ela que expede a outorga de SEAC. Então, é ela que tem a competência administrativa para definir se aquilo é SEAC. Então, se é ela que expede a outorga, é ela que tem que dizer se aquilo é ou não SEAC. Então, esse papel institucional da agência, para a gente, é muito claro, né? Então, vai caber ao Conselho Diretor da Anatel definir. E sobre a questão do Supremo, as instâncias são absolutamente independentes. Pelo contrário, eu acho que é importante que a Anatel tenha sua decisão para levar o Supremo também no bojo da discussão na ADIM, né? Então, eu acho que as instâncias são independentes e não vejo por que o ajuizamento de uma ação, por si só, afaste o poder da Anatel de decidir a respeito, né? Pelo contrário, eu acho que reforça o fato de que a Anatel tem que decidir a respeito do assunto. Perfeito. Marcelo, eu coloco a pergunta para você que já teve no lado do regulador, nesse caso, você já foi procurador da Anatel, mas mais do que isso, agora você representa um grande grupo de mídia nacional. Até que ponto essa incerteza com relação a uma definição atrapalha o investimento do grupo, atrapalha o ambiente de desenvolvimento do mercado de televisão? Atrapalha muito. Bom dia a todos. É bom estar aqui. Samuel, agradeço pelo convite, com amigos, todos aí que estão aparecendo para mim são amigos, e é muito bom debater em alto nível. Eu acho que atrapalha muito. Eu acho que hoje o serviço de streaming e o VOD, de certa forma, no Brasil, eles têm sofrido um impacto de insegurança jurídica, e essa insegurança ela tem sido gerada, em maior ou menor medida, pelas duas agências reguladoras. No caso da Ancine, uma discussão de Condecine VOD, né, mais especificamente para um segmento do Video On Demand, que é um assunto que vocês acompanham desde 2011, né, e que está lá em discussão, todo um debate no Conselho Superior de Cinema. E do lado da Anatel, acho até que de uma forma mais intensa e mais grave, uma indefinição por parte da agência reguladora, do seu conselho diretor, em relação à natureza do serviço de streaming, que para nós, e como dito aí pelo Dr. Paulo, uma gama de manifestações bastante forte por parte do governo, por parte do Ministério da Economia, por parte da própria agência, da Procuradoria, que é uma questão de tempo, né? É uma insegurança que segura investimento, claro que segura. E isso não é só para o meu grupo, né? O meu grupo, ele bem ou mal, ele é um grupo nacional,
extremamente consolidado, né? Mas eu observo que alguns grupos internacionais, que inclusive já lançaram seus produtos nos países próximos, vizinhos, simplesmente não lançam no Brasil por causa de uma insegurança. O Brasil, infelizmente, tem essa característica, não é apenas nessa indústria, mas em várias, nós somos profissionais de afugentar investimento, sobretudo internacional, e principalmente no momento em que o governo tenta, ou pelo menos antes da pandemia tentou isso, através de uma lei muito interessante, que é a Lei de Liberdade Econômica, que passa uma mensagem, né, que quando você tenha qualquer tipo de dúvida, questionamento, que a liberdade a liberdade econômica seja a regra e não a exceção. E o que acontece nesse caso é exatamente o contrário. Então, eu acho que, como tudo nesse país, é uma questão de tempo. E nesse caso, na minha opinião, de pouco tempo, porque a verdade é que o processo já está na sua mais alta instância dentro da agência, que é o Conselho Diretor. Eu acredito que o relator deve ter provavelmente aí pelo menos mais 1 mês e meio ou 2 meses para a conclusão da sua relatoria, né, em obedecer no regimento interno, que fala de 120 dias. E, então, é uma questão talvez aí de 2 meses, 3 meses no máximo. Não vejo muito mais do que isso, essa questão ser arrastada dentro da Anatel. E também não vejo o Supremo Tribunal Federal, nesse momento, ter qualquer tipo de ingerência em relação a esse assunto, principalmente porque as manifestações técnicas e jurídicas que foram colocadas, elas realmente são bastante sólidas. Eu jogo agora a palavra para o outro extremo da nossa reflexão, que é o posicionamento da Claro. A Claro foi a provocadora inicial desse debate, ao fazer o questionamento com relação à questão da Fox, e é quem tem se posicionado de maneira mais contundente com relação a esse tema entre as empresas de telecomunicações. Na verdade, a Claro tem uma posição única entre as empresas de telecomunicações, suportada pela Neo TV, que é uma associação que representa alguns ISPs e alguns operadores de TV por assinatura de menor porte, que também, de alguma maneira, tem um posicionamento alinhado com o da Claro. Mas o que eu te pergunto, Fábio, se do ponto de vista da maior operadora de TV por assinatura do Brasil, uma decisão da Anatel que entenda que esses serviços não se enquadram nas mesmas regras, faz com que vocês mudem os planos que vocês têm para a TV por assinatura? Vocês deixariam de oferecer o serviço como vocês oferecem hoje? Tudo bem, gente? Primeiro, agradecer ao Samuel e a todos aí pela participação, e agradecer a participação de cada um. Estão me ouvindo bem? Não mudo? Não, perfeito, pode falar. Então, a posição da Claro em relação ao futuro depende muito do presente. Eu não entendo esse processo de uma maneira simplista, como meu amigo Bechara colocou, porque eu participei de toda a construção da lei do SEAC. Eu vi a dificuldade que foi aprovar a lei do SEAC no Congresso, os acordos foram firmados na Câmara, no Senado, os atores envolvidos. Eu acho que, de repente, há poucos anos após a lei do SEAC, você, por um entendimento regulatório, querer criar outro modelo de distribuição sem resolver o antigo, eu acho que fica um pouco estranho. Eu entendo, e a Claro entende também, que esse poder tem que ser do Congresso, porque a lei do SEAC nasceu lá, a lei do SEAC foi feita lá. Então, se a tecnologia traz outros modelos de distribuição, eu acho que compete ao Congresso ter esse entendimento, ele tem comissões preparadas para isso, como a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado e da Câmara, e dar um passo para trás, rever a lei do SEAC, e, em cima da lei do SEAC, extinguindo a lei do SEAC ou definindo novos prepostos, que o mercado siga por essa lei. A segurança jurídica que todos esperam só pode vir do Congresso. A segurança jurídica não vai vir da Anatel, porque não foi ela que fez a lei. E, por isso, por essas coisas estranhas que acontecem no Brasil, que o tema foi parar no Supremo Tribunal Federal. Então, a nossa posição é o seguinte: vamos aguardar o Congresso, ou vamos todos nós, atores, levar ao Congresso esse
esse pleito. Não o pleito de fazer um novo modelo de distribuição livre, leve e solto, mas vamos, então, rever a lei do SEAC e vamos criar meios de distribuições com condições iguais para todos, que não tenha um mais carregado e um mais leve. Eu acho que esse é o papel do Congresso Nacional e ele está muito atento a isso. Tanto está atento que tem 9 projetos que versam sobre esse tema. Eu acho que a Anatel, nesse momento, não tem nenhuma obrigação de esperar o Supremo, mas eu acho que é um ato litúrgico, é um ato de bom senso, é um ato de respeito ao Supremo. E o tema é tão complexo que, recentemente, o conselheiro relator pediu nova diligência, fazendo questionamentos sérios e graves sobre como vai ficar o mercado se tudo virar SVA. Quem vai fazer isso ou aquilo? Quem vai ser prejudicado? Quem vai ser beneficiado? Eu vejo pouquíssimos beneficiados. Então, eu acho que a gente tem que respeitar o Congresso Nacional, respeitar o Supremo e aguardar. Quer se mexer? Vamos todos ao Congresso, mudar a lei do SEAC. Vamos acabar com a lei do SEAC. Mas a pergunta que eu reitero, Fábio, que eu gostaria que você analisasse sob essa perspectiva. Existe a hipótese do regulador interpretar que esses serviços são serviços de valor adicionado. Já existem, né, interpretações jurídicas e técnicas nesse sentido. Entendo que talvez a discussão caiba mais ao Congresso dentro dessa sua linha de raciocínio. Mas na hipótese de CSVA, o que acontece com a TV por assinatura tradicional? O que acontece com a Claro na oferta dos serviços de TV por assinatura? Ela vira a chave? Eu acho que você está me fazendo uma pergunta que ela depende de uma decisão legal do Congresso Nacional. Fica difícil a gente fazer conjecturas de como que a gente vai trabalhar se a gente segue a lei. A lei hoje prevê o que a gente faz. Então, eu acho que essa pergunta tinha que ser precedida da seguinte frase. Fábio, se a lei mudar, se o Congresso Nacional alterar a lei, como que vocês vão fazer? Aí sim, eu posso responder dentro do preceito legal. Agora, responder em cima de uma conjectura, de uma ação que a gente não reconhece como correta, da Anatel, querer mudar uma lei, e eu acho que a gente não estaria respondendo dentro da realidade. A nossa realidade é a lei do SEAC, a realidade do país é a lei que existe. Então, eu acho que eu só me sentiria confortável para responder isso se a lei mudasse, não se uma canetada mudasse a lei. Então, assim, a gente está muito desconfortável com esse entendimento regulatório. Então, eu prefiro acreditar que o país tem Câmara, tem Senado, e que é por lá que as coisas têm que funcionar. Perfeito. E aí a gente joga a palavra para o Mauro. A Brave é a autora dessa ação de inconstitucionalidade que está correndo agora no Supremo. É um assunto que, como a gente percebeu aqui, todos os atores, de alguma maneira, estão observando esse movimento, né? A Brave representa os produtores independentes, Mauro, e foram atores protagonistas e importantes na elaboração da lei do SEAC, tal como aprovada em 2011. A minha pergunta para você é se, do ponto de vista dos produtores independentes, a mudança no mercado, para um mercado mais liberalizado, vamos dizer assim, com menos amarras, menos regras, como seria um mercado regulado a partir dos princípios do serviço de valor adicionado, não seria positivo para o mercado de produção independente, considerando que o modelo de TV por assinatura tradicional tem enfrentado graves problemas nos últimos anos e que hoje, ao que tudo indica, os grandes produtores de conteúdo, demandadores de conteúdo, têm sido cada vez mais as plataformas de streaming. Bom dia, Samuel. Obrigado pelo convite. Obrigado aos meus amigos também, como o Bechara falou, são todos amigos aqui, cada um atuando na sua área. E é muito saudável participar dessa discussão. Mas, Samuel, eu queria primeiro concordar com o Fábio de que, na nossa defesa, inclusive no Supremo, a gente está prezando a lei, o cumprimento da lei do SEAC, que é a que existe. Então, esse é um ponto. Mas eu gosto sempre de sempre voltar a um contexto histórico para apontar para o futuro, né? Quando a lei do SEAC foi dada como constitucional lá no Supremo, aí no relato do ministro Fux, ele foi muito sábio ali a falar que a lei se aplicava
as regras do SEAC se aplicavam independentemente de qualquer tecnologia, né? E ali ele já apontava, inclusive, para os radiodifusores, que nem são abarcados pela lei do SEAC, mas ele também falava de que uma hora, quase que pressentindo que uma hora os radiodifusores também enfrentariam essa questão da distribuição de conteúdo. Se a gente... Eu queria focar, fazendo essa volta histórica, para dizer o seguinte: nós estamos exatamente nesse momento de qualquer tecnologia, né? De diferentes tecnologias, diferentes modelos de negócio. Algumas plataformas vêm aí com modelos ainda mais diferentes do que o modelo de vídeo por demanda. Elas não misturam distribuição de canais lineares com vídeo por demanda. E o Brasil, ele já errou algumas vezes a tentar fazer leis vinculadas ou penduradas em tecnologias, como foi a Lei do Cabo, né? Em que ele tratou só do cabo e excluiu as outras. A gente agora tem um conflito de legislações, que é a Lei do SEAC, a Lei Geral de Telecomunicações, o Marco Civil de Internet, a Lei da Liberdade Econômica. E para nós, da produção independente, né, eu acho que já está chegando o momento, se já não chegou, da gente discutir uma lei que trate do audiovisual, né? O Fábio até começou a apontar aqui essa questão, e é mesmo no Congresso, a gente já falou algumas vezes, porque, assim, quando a gente fala em SVA, a gente não fala só do audiovisual. O SVA é serviço de valor adicionado, não necessariamente audiovisual. Mas o audiovisual tem características muito específicas. Ela envolve envolve propriedade intelectual, direitos autorais, direitos de exploração comercial. Não é um serviço de valor adicionado como um compartilhamento da gravação de uma festa de aniversário. Nós estamos envolvendo direitos que são enormes na indústria do entretenimento. Então, é muito simplista a gente tentar vincular o audiovisual numa lei de serviço de valor adicionado, onde a gente não considere todas essas questões comerciais e de direitos que estão envolvidas no audiovisual. Então, eu acho que chegou a hora da gente discutir, e a gente já se referiu a isso, o Fábio já esteve presente em outras audiências, de discutir um marco para o audiovisual. Na verdade, é o seguinte: o que é que o Estado brasileiro pensa do seu audiovisual? Como é que o audiovisual brasileiro, independente ou de produção de um grupo de comunicação, como é que a gente quer que esse audiovisual seja visto nessa distribuição global? A gente tem tido acesso nas plataformas de streaming a conteúdos, por exemplo, com alguns conteúdos, séries que eu gosto, por exemplo, da Finlândia, da Islândia, onde há interesses ali, além dessa inserção global, por exemplo, na difusão da sua língua. Agora, no momento da pandemia, algumas séries não estão dubladas, a gente tem a possibilidade, inclusive, de ouvir a série em áudio original de outros idiomas, com legendas em português. Para muitos países da Europa, a difusão, não só a produção audiovisual, mas também a difusão da sua língua materna, é um fator muito importante. O Brasil deveria considerar isso. Então, é o momento da gente olhar o audiovisual como centro, foco da legislação e não a tecnologia, e pensar mesmo o que a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, não um governo ou outro, o que o Estado brasileiro pensa da presença do seu audiovisual, né? Parafraseando lá os americanos, quer dizer, onde o audiovisual brasileiro for, onde o cinema brasileiro for, nós vamos levar nossas marcas, a nossa indústria, o nosso jeito de viver, a nossa cultura. Eu acho que é esse momento que chegou, independente da batalha jurídica por uma ou outra lei, Samuel. Agora, de qualquer maneira, Mauro, assim, qualquer debate que passe pelo Congresso é um debate que toma tempo. A própria lei do SEAC foi uma lei que foi discutida durante 5 anos no Congresso, né? E isso que foi uma lei que, num determinado momento, contou com uma convergência de interesses bastante expressiva, né? Não vou dizer que foi unânime, porque não foi, mas que havia, pelo menos os principais atores, uma intenção
de produzir a lei, de fazer com que ela se tornasse realidade, e isso havia. O meu ponto é que existe uma transformação de mercado, né? Existe um impasse que a gente está vivendo, com o mercado de TV por assinatura tradicional perdendo base, um novo mercado surgindo, é um mercado de distribuição não linear. Não necessariamente um anula o outro, mas os atores podem ser os mesmos, mas existe uma mudança no hábito de consumo, né, com a não linearidade, com as pessoas consumindo de uma outra maneira, né? E esse impasse que a gente vive, de um lado, coloca, como destacou Marcelo, alguns investimentos em suspenso, ou algumas ações de desenvolvimento em suspenso, e, como colocou o Fábio também, gera uma grande insegurança para o player que está aí estabelecido, né? Dá tempo da gente esperar esse longo debate, essa longa concertação de interesses e fazer com que todos sobrevivam nesse ambiente de transformação? Ou será que não é possível encontrar um atalho dentro da regulamentação para que isso possa ser feito conciliando todos os interesses? Bom, Samuel, assim, vamos para a produção independente. Vocês são o elo mais fraco da cadeia, então eu entendo que às vezes uma proteção legal é importante. Não, a proteção não é só não é um caso brasileiro, né? Não é uma jabuticaba, ele existe em vários países, ou quase todos os países, quer dizer, não é a proteção especificamente da produção independente, mas é a proteção do produto nacional, né? Da indústria nacional. Agora, para a produção independente, todo modelo de negócio interessa, todo modelo, toda forma de distribuição interessa. Tem aí, é quase um lugar comum dizer que nas crises aparecem oportunidades, é fato. A pandemia trouxe outras oportunidades. Quem tinha produto na prateleira, vamos lembrar aqui o início da lei do SEAC, a gente teve no início a discussão, vai ter prateleira, vai ter produto disponível, tudo. Nós estamos, a prateleira está vazia porque todo mundo está, nesse momento, conseguindo licenciar tudo que estava pronto, né? A interrupção aí é por produções novas, ainda mais por conta da pandemia, o impedimento de filmagens, né? E, assim, todo modelo de negócio interessa, toda forma de distribuição interessa, principalmente a distribuição global. O que a gente é que nós estamos vivendo, tem esse momento do questionamento da regulação, né? Um questionamento do SEAC se ele se aplica à distribuição em uma tecnologia específica, mas as negociações no vídeo por demanda, independente da questão legal, elas continuam correndo, todas as plataformas estão negociando com a produção independente. Nesse momento de pandemia, a gente está tendo todos aqueles que já trabalhavam remotamente, como, por exemplo, o setor de animação, estão produzindo como nunca. Então, na Brave, por exemplo, uma boa parcela de associados pertencem ao grupo de animação, eles estão produzindo para o Brasil e para o exterior, né, até como prestação de serviço, porque já produziam de forma remota, então tem umas oportunidades ocorrendo. As rodadas de negócio no mercado internacional estão se dando aqui, como a gente está fazendo, de forma virtual, em rodadas de negócios virtuais. Então, assim, o mercado é dinâmico, ele não está parado. Lembrando aqui até o que o Fábio falou, é o seguinte: nós não podemos, o nosso zelo aqui é não deixar que a lei em vigor seja atropelada sem uma discussão maior. Isso aí a gente teria eu já brinquei em algumas audiências públicas, a gente, assim, não dá para ter uma anarquia regulatória, a gente tem que respeitar a legislação em vigor e as regras que estão postas ali. E não é só para a produção independente. Você imagina o seguinte: todo mundo que fez seus investimentos ao longo de anos, num determinado momento, vai jogar esses investimentos fora. Não é justo com quem investiu nos modelos. A gente tem uma questão concorrencial. Eu acho que todo mundo pode competir. Há espaço para todo mundo, sem nenhum canibalismo, né? As plataformas não romperam outros modelos, muito pelo contrário. Você que acompanha, a TV por assinatura pode não ter crescido, mas também parou de cair, porque nesse momento aqui a gente aprendeu como é importante ter uma forma
de entretenimento que possa chegar nos lares, né? Então, eu acho que, primeiro, eu respeito a lei, e eu acho que, como o mercado é dinâmico, a produção independente também está desenvolvendo outros modelos de negócio, e eu chamaria a atenção o seguinte: a gente sempre há uma etiqueta que colocam na gente sobre a questão das cotas. As cotas são uma proteção ao produto nacional, mas para nós eu diria que tão importante, ou até mais importante que as cotas, é a discussão sobre propriedade intelectual, pensando como um ativo econômico para esse grupo específico da indústria, que é a produção independente. Perfeito. Eu vou passar a palavra para o Jucá e eu já te coloco uma pergunta, Jucá. Você, como advogado, tem acompanhado a movimentação dos investidores internacionais, retomando um pouco o que o Marcelo colocou no início da fala dele. Existem investimentos e interesses represados no sentido de que essas plataformas querem entrar no Brasil e não conseguem. E, ao mesmo tempo, existe esse debate sobre seguir ou não seguir a lei do SEAC ou seguir a legislação mais simples de internet. Como é que é para você, que tem que fazer esse trabalho de aconselhamento de grupos internacionais, de investidores internacionais, explicar esse conflito entre duas leis que o Brasil tem, ou entre legislações diferentes? Às vezes não são nem só duas, às vezes você tem 3 legislações aí sendo usadas para interpretar essa questão, e, ao mesmo tempo, passar a imagem de que existe garantia legal para você fazer negócio no Brasil. Bom dia a todos. Obrigado aí, Samuel, obrigado aos amigos. Bom, a tua pergunta faz muito sentido e ela, primeiro, como o Bechara falou, de fato, as empresas internacionais elas têm um investimento por conta de distintos assuntos que em discussão aqui no Brasil. A gente tem aí a questão da Condecine, do VOD, que tem, inclusive, ação dentro da Ancine discutindo, a Condecine, né, tem a questão da discussão do VOD dentro do Conselho Superior de Cinema e alguns leis no Senado e na Câmara. Tem agora a questão do SEAC, gera uma confusão e você falou bem, não é uma disputa entre duas leis apenas, a gente tem outras que se aplicam. Uma delas é a própria MP 2228. Ela mesmo já define ali atrás, desde 2001, a atividade de programação como sendo disponível para o serviço de SEAC e outros serviços de comunicação. E é uma lei que acaba sendo ignorada nessa discussão toda entre SEAC e o OTT linear. Um próprio conceito que não foi revogado pelo SEAC, na verdade, eles coexistem. Então, enfim, no meu entendimento, a gente tem ali a MP como um genérico visual, e aí eu concordo com o Mauro, a gente precisa atualizar, tem um marco mas é uma lei. A gente tem que quando a gente fala, Jucá, a tua conexão está falhando um pouco. Eu vou para ela estabilizar. Deixa eu passar a palavra para o Bechara, deixa ela voltar ao normal, porque ela estava realmente falhando, estava complicado de entender o que você estava falando. Vamos ver se ela estabiliza, eu já te devolvo a palavra. Marcelo, enquanto a conexão do Jucá se reestabelece lá, uma questão que eu te coloco é essa mudança de modelo na TV por assinatura. A gente entende que o Grupo Globo é um ator importante dentro da TV por assinatura tradicional, tem uma programadora importante, tem canais importantes, tem relações de negócio de muito tempo com as operadoras de TV por assinatura dentro do modelo tradicional. Aliás, durante muito tempo, inclusive o Grupo Globo, para fazer contratos de distribuição de conteúdo, exigia que essas empresas tivessem uma outorga de SEAC, né? Por outro lado, a gente entende que o Grupo Globo agora está num momento de transformação e que a internet passou a ser uma prioridade.
né? Como é que vai ser a conciliação desses dois ambientes? Quer dizer, o Grupo Globo entende que, uma vez que a oferta de conteúdos lineares seja liberada através da internet, os modelos de TV por assinatura tradicionais, tanto de empacotamento quanto de licenciamento de conteúdo, vão ser revistos? Entendo que não, Samuel. A gente que está nesse mercado de tecnologia e conteúdo há bastante tempo, a gente mais observa um acúmulo de serviços novos do que o desaparecimento dos antigos. E muitas vezes os antigos transformam. Eu vejo com muita, não simplicidade, mas com serenidade esse momento que nós estamos vivendo, porque a internet, ela basicamente, ela impactou e continua impactando, e certamente continuará a impactar todas as atividades humanas. Isso agora, num processo que nós estamos vivendo quase que de exceção social, isso tende a ter um processo de aceleração. E com a distribuição de conteúdo audiovisual, não seria diferente. A lei do SEAC, quando ela foi feita, ela já foi feita visando o quê? Uma convergência entre serviços de telecomunicações, de TV por assinatura. Você tinha decreto de DPH, portaria de MMDS, TVA UHF, a lei do cabo de 95, e precisava de uma lei para convergir aquelas tecnologias de TV por assinatura em torno de uma lei unificada que gerou o serviço de acesso condicionado, com todas as questões envolvendo também o audiovisual e a própria transformação da Ancine numa agência reguladora de uma atividade, para além de uma agência de fomento. Naquela oportunidade, já tinha internet, já se sabia para onde isso viria, optou-se por não tratar do assunto. Isso, inclusive, foi falado numa manifestação no Senado do senador Walter Pinheiro, em que ele fala, olha, uma lei específica vai tratar da internet. Essa lei veio depois, que é o Marco Civil na internet, é uma lei posterior à própria lei do SEAC. O que eu sinto falta aqui um pouco no Brasil, e que eu acho que isso já aconteceu em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, é que eu vejo o papel das empresas de telecomunicações, fornecedoras de infraestrutura, como grandes agregadoras. Talvez, e isso já foi dito várias vezes, não seja barato ou fique caro para o consumidor, e esse é o grande beneficiário, né? Quem é que ganha com isso? É o consumidor. É quem a gente nunca coloca aqui, porque a gente são todo mundo especialistas, né? E o grande especialista que está ali querendo assistir é o consumidor, é o grande beneficiário, é o direito de escolha dele, né? Vai ficar, eventualmente, impraticável, caro, não conveniente o cidadão ter vários aplicativos de várias formas para poder assistir todos e quaisquer conteúdos que ele queira, né? Fala-se muito numa agregadora. Aí é uma opinião minha, eu enxergo hoje empresas de infraestrutura de telecomunicações que ofertem o SEAC, e especialmente os serviços de banda larga, e acho que com o 5G isso tende a se consolidar de uma forma importante, como as grandes agregadoras, ou seja, aquela que já está na casa da pessoa, que o sujeito pode até cortar o serviço de TV por assinatura, mas a banda larga não corta. Sem internet não fica, né? Então, essas empresas já estão na casa dos consumidores, levando banda larga, seja pela tecnologia fixa, seja pela tecnologia móvel, e já tem ali o billing, já tem a assinatura, já sabe onde ele fica, já está acostumado a mandar uma fatura todo mês, a ter uma relação de atendimento, call center. Essas, para mim, são as grandes empresas de telecomunicações que vão ser os grandes agregadores, em que você vai poder assinar um pacote e que vai lhe dar acesso não só a um serviço de 500 megabits por segundo, que seja, mas também uma série de conteúdos de serviço de valor adicionado, como já acontece hoje. A coisa mais comum quando você assina um pacote de TV, de serviço móvel,
de qualquer operadora é você, junto com o serviço de telecomunicações, o serviço móvel pessoal, já vem ali uma série de outros serviços de educação à distância, de livros, do próprio conteúdo audiovisual, o Netflix, por exemplo, que já se encontra em vários. Então, eu não vejo muita diferença nisso. Eu não acho que isso vai acontecer, que a TV por assinatura vai deixar de existir. Não, eu não acho isso. Eu acho que é uma evolução. Acho que as empresas de telecomunicação têm um papel importante. O que eu vejo é que, infelizmente, no Brasil, a gente, essa insegurança jurídica acaba colocando o país num estágio diverso de outros. Quando você olha o mundo, em alguns países, você vê um serviço muito mais evoluído, muito mais avançado, muito mais ofertas, e que, além de ganhar com isso, não só é o consumidor, como o próprio produtor do conteúdo audiovisual. É muito conteúdo. Achar que com pouco conteúdo você vai fazer, não vai, é muito conteúdo, e vai precisar bastante, realmente, de não só conteúdo finlandês, mas de muito conteúdo brasileiro, porque o brasileiro gosta muito de se ver, de se consumir. Então, para mim, com muita tranquilidade, é uma questão de tempo e de pouco tempo para que esse assunto floresça. Eu acredito que ano que vem nós já vamos estar numa realidade bem diferente, fazendo um outro tipo de debate do que nós estamos fazendo hoje. Jucá, vamos tentar agora ver se a tua conexão restabeleceu. Eu vi que você ligou um cabo aí, né? Então saiu do Wi-Fi, talvez tenha estabilizado. Aqui. Vamos ver se vai ficar melhor. Vamos lá. Não, agora parece que tá bom. Então, conclua o teu raciocínio. Bom, enfim, o que a gente estava falando dessa dificuldade de fato de passar para o investidor as diferentes interpretações da norma, né? Então, das normas que a gente tem. Um ponto que também foi falado aqui é de como a legislação, como se está tentando mudar a legislação do SEAC para a atualidade. E eu entendo diferente. Eu entendo que a gente tem, como o Bechara bem falou, de uma lei que foi feita por uma convergência de serviços de telecomunicações lá atrás, e que hoje a gente tem uma legislação que é o Marco Civil da Internet, a própria LGT falando do SVA, nós temos norma tributária falando de SVA, e aí, obviamente, um novo serviço também, como bem disse o Mauro, é um serviço que tem as suas especificidades, enfim, tem toda uma discussão que é o setor audiovisual como um todo, e isso eventualmente gera distorções, seja concorrenciais, tributárias, de própria política pública para a indústria nacional. E aí o que eu vejo, e aí é o que eu, de uma certa forma, respeitosamente discordo de alguns colegas, é que a gente, na verdade, também deveria discutir isso no Congresso. A gente deveria discutir a eventual problema criado dentro dos conceitos tributários que nós temos hoje, ICMS, ISS, etc., para o setor audiovisual dentro do Congresso. A questão de política pública, precisamos discutir política pública para a indústria nacional dentro do Congresso. E aí eu acho que a gente acaba indo por um caminho equivocado, e aí que é o que a gente acaba tendo que passar isso para fora, que é de se tentar, para corrigir essas distorções, usar uma lei de 10 anos atrás para abarcar todos esses conceitos, ou para colocar todo mundo no mesmo barco. Quer dizer, infelizmente, a gente tem um legislativo que não consegue seguir a mesma velocidade, o dinamismo da nossa atividade. Isso não acontece também só com a indústria audiovisual, a gente tem N outras indústrias que passam pelo mesmo problema. Então, o que a gente precisa, porque aqui também, isso é um ponto importante, não existe aqui, não é a internet contra o SEAC, são atividades complementares, aqui não é o produtor brasileiro contra o internacional, né? Não é a programadora contra a plataforma, é uma indústria que funciona em sinergia, cada vez mais conectada e multiplataforma, e essa importância, essa sinergia, ela precisa ser repensada numa estrutura atual e não numa estrutura de 10, 12 anos atrás, em que a gente tinha outros modelos de negócio, outros hábitos de consumo, enfim.
Eu acho que esse é o ponto principal que a Agora, gente acaba tendo para defender. Esses pontos de incerteza, Jucá, eles existem há muitos anos. Eu me lembro, eu acompanhei como jornalista a tramitação da lei do SEAC, essa dúvida com relação a se aplicava ou não se aplicava na internet, ela estava lá, naquela época já se colocava isso, né? Então, assim, todos nós sabemos que a legislação brasileira tinha, talvez, buracos ou dubiedades na interpretação. E, ao mesmo tempo, sim, o mundo não para, né? O mundo está desenvolvendo seus modelos de negócio. Eu me lembro de um caso muito, muito emblemático, que foi o caso da AT&T com a Time Warner, quando eles anunciaram a fusão em 2016, se não me engano, né? O problema que se teria no Brasil não estava nem no radar dos executivos nos Estados Unidos no momento em que aquela operação foi feita. Enfim, o mundo não para, né? Mas, num determinado momento, a gente bate no muro, né? O muro chamado legislação brasileira, marco legal brasileiro e tudo mais. É possível você, para os investidores e para os operadores, para os programadores internacionais, para os grandes estúdios, dar segurança para o desenvolvimento desses modelos, enquanto não existe essa solução concertada e orquestrada entre todos os atores? Existe a possibilidade de se passar essa segurança no sentido de venha para o Brasil? Olha, esse é um desafio, né? Esse é o grande desafio, mas acredito que sim, especialmente porque a gente pode ver o reflexo disso é o que está aqui, né? Está em discussão aqui com as agências vinculadas, quer dizer, óbvio que a Ancine não está aqui por um motivo nobre, mas, enfim, os players estão aqui discutindo em harmonia e respeitosamente, mas a gente tem instituições fortes e a legislação vigente. Óbvio que, quando você falou ali da questão da AT&T, tinha uma questão legal específica prevista e que isso foi discutido de uma forma interpretativa e que permitiu aí a fusão, enfim. No caso aqui da internet, do streaming, é algo que, como você bem disse, lá na discussão do próprio PL 29, se trouxe essa discussão e no próprio voto, lá na época do relator, salvo engano, foi do próprio relator, eles afastaram a questão da internet e jogaram isso para apontando que uma legislação específica trataria desse ponto. Então, quando a gente fala aqui de um novo setor em que o nosso ordenamento jurídico não proíbe o que ele seja oferecido, ofertado, desde que não exista uma lei específica que diga que eu não possa, e a lei do SEAC ela não diz explicitamente, ou ela não abarca explicitamente, ao contrário, pelo quanto foi feito, ela afastou a internet ali de dentro. Na minha opinião, juridicamente, a gente tem sim uma segurança jurídica para atuar como serviço de valor adicionado. E aí volto a dizer, se a gente quer discutir política pública, questões tributárias, impacto para o consumidor e tudo isso, isso deve ser discutido no Congresso, mas mas de uma forma que eu não vede a oferta desse serviço até que isso aconteça. Quer dizer, o consumidor está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, como todos os outros serviços. Questão tributária, o legislador já definiu o que é SVA. Tem uma questão específica, se a gente for falar aqui, por exemplo, da próprio conteúdo nacional, o que a gente tem visto até com essa pandemia, etc., e o Mauro também apontou, o consumo de conteúdo brasileiro tem sido enorme. Aliás, eu vejo que a política pública baseada em mecanismos indutivos tem um efeito maravilhoso. A indústria, os mecanismos de incentivo da lei do audiovisual injetam na indústria nacional em torno de 300 milhões de reais por ano. E aí a gente está falando aí de terceiro A e 39, que na grande maioria para a televisão, são grande parte desses investimentos. Então, a gente tem uma atividade, sim,
que tem previsão legal, ela, sim, contribui com tributos, sim, contribui com a indústria nacional, mas existem algumas distorções que precisam ser corrigidas porque eu acho, sim, a gente precisa defender a TV por assinatura. É um segmento importante para todos os players que estão aqui discutindo, mas isso precisa ser equacionado e corrigido dentro do Congresso Nacional. Fábio, você circula muito no Congresso, você conhece aquele ambiente melhor do que eu, com certeza. E eu te pergunto, existe clima no Congresso Nacional para que a gente consiga levar uma discussão dessa complexidade adiante lá? Samuca, eu acho que o Congresso hoje está bem voltado para a pandemia, está com essa preocupação aí em maior grau, mas eu acho que, tendo ou não tendo clima, a gente tem que levar para lá. É lá que é o grande fórum de discussão do Brasil, é lá que estão as pessoas que nós elegemos, é lá que está a sociedade brasileira. Eu acho que tem que levar para lá. Eu queria também fazer um reparo a duas coisas que eu falei, dois complementos, que é o seguinte: a Ancine também está fazendo a consulta pública sobre esse mesmo tempo. Então, além do STF, além do Congresso, eu achava que também seria de bom tom se a gente pudesse esperar um pouquinho. A Ancine parece que termina agora esse mês a consulta pública dela sobre Dia 25. Dia 25. Dia 25. Então, assim, é mais uma coisa assim que esse assodamento me espanta. E quanto à segurança jurídica, eu discordo um pouco de algumas, acho que não sei se foi o Bechara que falou, porque eu acho que é o contrário. Essa dificuldade da lei ser atropelada e da lei ser mudada e da lei ser canetada, eu acho que mostra que o Brasil tem segurança jurídica. Eu acho que, se não tivesse, já estava todo mundo migrado, quem ficou de um jeito ficou carregado, quem ficou do outro ficou leve. Então, assim, eu acho que essa dificuldade que alguns expositores estão falando, na verdade, é uma qualidade do nosso país. Nós temos segurança jurídica, porque, se não tivesse, o negócio já estava um pouco diferente. Quando você coloca, Fábio, que esse assunto precisa ser levado para o Congresso mesmo, que não haja clima para isso, você entende que essa pode ser uma movimentação consensual? Existe hoje clima para que se leve isso de uma maneira consensual ao Congresso? Não, consensual eu acho que não existe nem entre nós, mas eu acho que deveria existir. Eu acho que deveria existir entre nós, todos os players envolvidos, um grande consenso de terminar a lei do SAC. Vamos propor ao Congresso que a lei do SAC seja extinta. Porque eu acho que a gente mata esse problema, que é o meu maior receio, que é um time tem um time que joga com 11 jogadores e outro que vai ficar num sistema deficiente para jogar com 8, se a gente levar para o futebolês. Então, eu acho que a gente tem que se unir, propor ao Congresso que a lei do SAC seja extinta, que aí todo mundo fica no mesmo nível, todo mundo faz o que quer, transmite o que quer, da maneira que quiser. Então, eu acho que seria, talvez, um sonho de verão que eu tenho era que nós todos conseguíssemos se unir e levar isso ao Congresso. Porque, eu acho que o Congresso brasileiro é muito sensível às diferenças. Enquanto outros grupos ficarem no Congresso Nacional tentando passar um modelo que deixa um outro setor, um outro grupo, numa condição de desvantagem tributária, regulatória, eu acho que o Congresso Nacional tem essa sensibilidade. Então, que a Anatel, aliás, não está tendo. Então, eu acho que eu reforço que eu sou um admirador do Congresso Nacional. Acho que o Congresso Nacional é o Brasil. O Serviço de TV por Assinatura é para o Brasil, então vamos discutir lá os temas do Brasil. Perfeito. Firmeza. Sim, você quer fazer um comentário? Pode fazer. Eu ia só fazer um comentário para concordar aí com quem está defendendo que a discussão seja feita no Congresso Nacional, né? De fato, eu acho que o assunto, do ponto de vista legal, ele é bastante amarrado, de modo que tem as questões tributárias, tem as obrigações legais da lei do SEAC, de modo que o que sobra, digamos assim, para a Anatel é quase que uma decisão binária, né? Então, assim, ou você classifica isso como um SVA e ele fica sujeito ao regramento de SVA, totalmente diferente, ou você atrai isso para um regramento de SEAC, que
na nossa visão, também não faz sentido, em que você tem que ter outorga, você tem que ter carga tributária do SEAC e diversas obrigações da lei do SEAC que muitas vezes vão ser incompatíveis com a natureza do modelo, né? Então, para a Anatel, acaba que sobra isso, né? Sobra essa decisão binária mesmo. Então, assim, a Anatel foi provocada, né? Legitimamente provocada, e enquanto órgão institucional e regulador do setor e órgão que detém a competência para outorgar, ela tem que dar uma resposta, né? Então... eu acho que surgiu um elemento novo nessa história, Firmeza, e me diga se eu estou errado, mas no momento em que o conselheiro Vicente, que para quem não acompanha isso tão de perto, o conselheiro Vicente Aquino é o relator hoje dessa matéria no conselho diretor, recebeu já os pareceres das áreas técnicas e jurídicas, precisa formular o seu voto e submeter ele à votação do conselho. Então, ele decidiu pedir uma complementação de informações, o que a gente chama de diligência para as áreas técnicas. E uma das coisas que ele está perguntando ali nessa complementação de informação é justamente isso. O que se faz na questão tributária, o que se faz na questão dos carregamentos dos canais obrigatórios e nas obrigações que estão colocadas além do SEAC. Como é que fica esse ambiente no momento em que se faça uma interpretação através do SVA, usando as suas palavras, Firmeza, uma interpretação binária, ou SVA ou SEAC. Qual que é a implicação da Anatel dar essa explicação, doutor Paulo? Existe, para a área técnica, algum comprometimento de, se a Anatel está dizendo que, na questão tributária, vai se pagar ISS, não ICMS, isso gera alguma jurisprudência, gera algum precedente ou alguma implicação para a agência, no sentido de se comprometer que esse caminho vai ter esse resultado? Não, o que eu vejo é a Anatel, até pelas diversas declarações públicas que já foram dadas, a Anatel também ciente dessas assimetrias, né? Então, e a Anatel, acho que por diversas vezes também já falou que entendia que era o Congresso Nacional o órgão apropriado, o local apropriado para ter uma discussão, e quem teria competência de resolver as assimetrias tributárias, de resolver as demais assimetrias. Então, esse movimento aí, o que eu vejo é mais uma tentativa de municiar, né, os órgãos competentes com informações para o debate. Então, acredito que, até no nosso parecer, eu acho que a gente colocou no final, salvo engano, que eventuais assimetrias regulatórias, constatações de assimetrias concorrenciais ou regulatórias, tributárias, que elas pudessem, eventualmente, se for o caso, ser encaminhadas para o Congresso, para que lá fosse feito um debate, né? Mas a Anatel também não pode ficar com o processo parado, né? Ela tem que julgar os seus processos, ela não pode ficar nem esperando o Congresso e também nem esperando o Supremo. Ela tem a competência para decidir e, obviamente, vai decidir. Mas era isso, era essa questão que eu ia comentar, que, por vezes, a Anatel parece que está atropelando, mas a Anatel foi provocada e ela tem que decidir. E a decisão dela é uma decisão que acaba que é um pouco binária, né? A gente pode falar, se coloca mais carga, então, nos serviços OTT, ou então diminui a carga do SEAC para tentar equilibrar, né? Essa é a discussão, né? Em suma. Talvez, do ponto de vista da Anatel, algumas obrigações que constam do regulamento do SEAC pudessem ser repensadas, que não estivessem em lei, né? Mas para a Anatel fica pouco espaço, né? Assim como eu vejo. Perfeito. Marcelo e Mauro, pergunta para vocês dois, partindo de uma afirmação bastante contundente do Fábio Andrade. A lei do SEAC tem que ser extinta? Eu acho que ela não tem que ser extinta, ela tem que ser transformada. Como eu falei, há um conflito de legislações, né, que envolvem tecnologias e modelos de negócio diferentes, né, e que envolvem direitos. Assim, eu entendo o papel da Anatel,
o Paulo, mas assim, mesmo com uma atitude binária, preocupa, porque assim, há tantas questões envolvidas, né? Se a gente for sair da produção eletrônica, por exemplo, em torneios esportivos, há milhões de direitos envolvidos. Então, assim, há uma necessidade de análise mais profunda do que só numa atitude binária, sabe? Então, voltando à sua pergunta, Samuel, eu acho que ela não tem que ser extinta, ela tem que ser transformada. Por isso eu estou assim, se você quiser fazer esse papel pela Tel Viva Teletime, é o seguinte, iniciar uma discussão. Eu nem busco o consenso, eu concordo com o Fábio. Não é um consenso, mas é um mínimo de atitude civilizatória contemplar tantos interesses diferentes, né? E respeitar os investimentos que todos fazem, os empregos, a geração de renda, mas sentar para debater. Agora, não dá para fazer, como eu já usei esse termo lá no Congresso, assim, ficar fazendo puxadinho, né, para resolver, para salvar a pele de um setor ou de outro. A gente tem que sentar e discutir mesmo um marco para o audiovisual. É esse momento, né? E é de transformação da lei ou das leis no que se aplica ao audiovisual, né? Marcelo, qual que é a tua visão? Lá atrás, na época do PL 29, eu lembro que eu tive uma posição, na época pouco compreendida, de que eu usava muito essa expressão lei mínima, lei mínima, lei mínima, que é uma expressão que a gente usa muito na nossa indústria por causa da lei mínima de 1995, de que o principal serviço de telecomunicações do Brasil é o SMP, Serviço Móvel Pessoal, e ele não tem lei. Ele foi todo construído baseado numa regulação da Anatel. Eu entendo que, neste caso, por envolver conteúdo, deveria ter uma lei absolutamente mínima, estabelecendo a existência do serviço pura e simplesmente. E que cada agência reguladora, dentro das limitações principiológicas dessa lei, estabelecesse as regras do jogo. Nós não estaríamos aqui, nesse momento, fazendo esse tipo de discussão se isso fosse feito dessa forma. E era o que eu defendia e continuo defendendo. Nós, no Grupo Globo, não temos nenhum problema em discutir atualizações, mudanças, transformações de lei, e acho que a questão de assimetria, quem sofre assimetria regulatória, como nós sofremos, né? O sujeito hoje, para ter rádio no Spotify, ele pode ter no Brasil inteiro e fora do mundo. Agora, para você ter uma outorga de rádio, você só pode ter em 6 cidades. E nem por isso eu estou dizendo que o Spotify é radiodifusão. Ou então porque o WhatsApp ele faz, às vezes, de SMP e SMS como mensagem, nem por isso eu defendo que o WhatsApp é um serviço de telecomunicações. O que eu defendo é que serviços que sejam extremamente regulados, eles possam ser desregulados, passem por uma simplificação regulatória, por uma simplificação tributária, que eu acho mais do que justa. O que eu não acho correto, em razão disso, você pegar um serviço que é completamente diferente, e é diferente, eu sinto muito, é diferente, e tente proibi-lo. Eu acho muito mais fácil, nessa questão binária que o Paulo colocou, muito mais fácil, seria mais fácil para a Anatel descaracterizar o SEAC e aproximá-lo do SVA do que pegar um SVA e transformar em SEAC. E por que eu falo isso? Porque telecomunicações é rede. Se eu disser, vamos pegar o caso concreto, que a Fox Plus ou mais, ela é um serviço de telecomunicações, sobre que rede ela presta esse serviço? Não é sobre uma rede própria, é sobre uma outra rede que eu, usuário, tenho que ir lá contratar. Seria legitimação da venda casada. Não vai parar de pé. E é por isso que a Anatel não fez, porque não vai parar de pé. Mas parece uma coisa esquisita a gente ter um serviço, que é o serviço de TV por assinatura, que eu acho que é o único serviço que tem uma rede específica, né? Nenhum outro serviço tem uma rede específica, só TV por assinatura. Então, vamos por hipótese, né? Se a Claro quisesse, nesse momento, dizer, olha, o meu serviço não é mais SEAC, o meu serviço é SVA,
ela não poderia fazer isso se ela estivesse usando a mesma rede. Corrija se eu estiver juridicamente equivocado. Mas não fica uma coisa esquisita assim, o fato de você ter um serviço que tem uma rede que o caracteriza, não poder fazer a mesma coisa que um outro serviço. Daí eu discordo de você, que é igual, tá? Serviço por streaming é igual ao TV por assinatura, ele só está numa outra infraestrutura, né? Não pode fazer? Um é distribuição, outro é disponibilização. Eles têm naturezas distintas, né? Eu entendo o que você quer dizer pela percepção do usuário. Mas claro, eu concordo, eu repito, para mim mais fácil você pegar o SEAC e transformar em SVA do que tentar encaixar uma roupa no SVA como SEAC que não vai servir. É possível fazer isso de forma regulatória? Eventualmente seja, eu não parei para estudar isso. Mas por que a gente não poderia pensar, a partir do momento que a empresa está chegando na sua casa, levando uma infraestrutura de banda larga, e ao mesmo tempo ela leva o serviço, né? Por que isso não poderia ser caracterizado de uma forma distinta? Criar um modelo de simplificação regulatória, que a Anatel sim pode fazer, simplificando RGC, simplificando uma série de obrigações do próprio regulamento do SEAC. Eu acho que é esse o trabalho da agência reguladora. Querer que a Anatel lide com conteúdo, não dá. Essa não é a competência regulatória da Anatel. A Anatel não cuida de conteúdo, a Anatel não cuida de direitos autorais. Esse não é o papel dela. O papel dela é dizer o que é e o que não é telecomunicações. E mesmo que ela diga que seja, ela vai ter que colocar isso de pé. Eu vejo com muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, eu realmente posso estar míope na minha visão, como que você vai caracterizar da mesma forma que dizer que, guardada bem as devidas proporções, porque eu sei que tem torre e radiofrequência, que o WhatsApp é um serviço móvel pessoal. Para você ter telecomunicação, tem que ter rede, tem que pagar TFI, taxa de fiscalização de instalação. Qual é o TFI que a Fox vai pagar? Qual que é entendeu? É uma forma muito, eu acho muito complexo isso ser feito assim. Não, até porque acho que se for essa interpretação, nem pode, né? Porque a Globo não pode ser operadora de telecomunicações, por exemplo. A Fox não pode ser operadora. Não pode, não é e não será. Esse é o ponto, né? É você tentar dizer que algo que não pode ser, que não é simplesmente porque existem assimetrias. Por mais que eu reconheça essas assimetrias, vamos enfrentar as assimetrias. E aí talvez o Congresso Nacional seja um ambiente para enfrentar as assimetrias, mas não proibir serviços. Eu acho que o problema parte muito mais de querer proibir algo que está tentando colocar uma roupa que não serve. Está provado que não serve, porque nós estamos aqui e eu acho que já tem massa crítica. Eu, cada vez que leio uma manifestação da AGU, da Procuradoria, da SEAI, e por um lado, eu fico assim, não é possível que a gente ainda está discutindo isso, mas por outro eu vejo o avanço que nós tivemos de discussão desse debate, né? Então, até por conta de toda essa produção intelectual do Poder Executivo, em suas diversas facetas, administração direta e indireta, e não acho que a Ancine vai chegar num caminho, numa conclusão diversa dessas que têm sido obtidas, é que eu vejo que é uma questão de mais ou menos tempo, assim como outras discussões que nós já enfrentamos nessa indústria. Aliás, falando nesse assunto, Jucá, o que você espera dessa consulta pública da Ancine? Imagino que você esteja acompanhando, você vai certamente contribuir, você, os seus clientes, MPA entre eles, mas aqui você, obviamente, não está falando pela MPA especificamente, mas o que você espera dessa consulta? Onde que isso vai dar? Samuel, eu acho que esse papo aqui está mostrando que, de uma certa forma, existe um consenso, sim. Consenso de que precisa se discutir a lei do SEAC, que isso, enfim, que eventualmente tem algumas assimetrias que precisam ser ajustadas, e essas assimetrias, eu acho que elas vão acabar sendo expostas pelas agências, tanto pela Anatel como a Ancine aqui nesse caso, e a minha expectativa é que a Ancine ela aponte as assimetrias também como um material para que seja discutido e não seja usado para
entrar na competência de decidir se isto é SEAC ou não é. Ou seja, Então, com mais um subsídio para o Congresso. Mais subsídio para o Congresso. Porque quando a gente está aqui discutindo questão tributária, questão regulatória, assimetria regulatória tributária, a gente está discutindo algo que não cabe às agências entrar em como corrigir isso, porque isso não tá, eles não têm essa competência legislativa. Então, volto a dizer, eu acho que essas discussões ou essas eventuais assimetrias que estão sendo expostas pelas duas agências ou discutidas pelas duas agências, elas não podem servir como base de definição do conceito ou decisão final sobre o serviço, e sim como um subsídio, como uma agência que está subsidiando o ente correto para a discussão, que é o legislativo. Esse é o ponto. Perfeito. Então, só concordar com essa última observação, que é de fato, né, do ponto de vista de raciocínio jurídico e de decisão, você não tem uma correlação lógica entre um determinado setor paga menos tributo, logo eu vou decidir que ele é ou não é SEAC, entendeu? Não tem uma correlação entre uma coisa e outra, né? Ainda que exista um fato que é incontornável, né? Se você é serviço de valor adicionado, você não é sujeito ao ICMS. Se você é serviço de telecomunicações, você é sujeito ao ICMS. Disso não dá para fugir, né? Você precisa pegar a consequência para justificar a premissa, né? Você inverte. E aí fica complicado. Perfeito. Eu queria abrir para a nossa plateia, caso queiram fazer perguntas, a gente tem um formulário que fica ao pé dessa janela de transmissão, então vocês podem mandar a pergunta por aí e a gente encaminha a pergunta aqui para os nossos participantes. Inclusive, tem uma pergunta que chegou agora para mim, e essa pergunta é direcionada ao Mauro, pelo representante da Brave, falando um pouco sobre o setor audiovisual. Ela é um pouco mais ampla do que essa discussão específica do SEAC, Mauro, mas eu acho que ela se encaixa bem. Com relação ao momento que a indústria audiovisual vive, né, com todas as dificuldades que tem tido com relação à liberação dos recursos do Fundo Setorial Audiovisual, com toda a crise que a pandemia tem gerado nessa indústria e com o impacto que isso tem tido no setor de produção. Você mencionou durante a tua fala que algumas empresas estão conseguindo se reinventar nesse processo de internacionalização, de fazer virtualmente essa expansão, mas a gente sabe que essa não é a regra geral para o mercado. A pergunta é se essa incerteza com relação ao futuro do próprio ambiente da TV por assinatura, que é a base hoje da produção audiovisual independente nacional, prejudica ainda mais a indústria audiovisual ou não? Toda forma eu falei aqui, a gente está diante da ampliação das possibilidades de distribuição, elas não se restringem à TV paga. O SEAC ele trata desse mercado de TV por assinatura, enfim, é um mercado que, se for afetado, afeta a produção independente, mas, assim como a gente tem dito aqui, vários de nós aqui já falaram que a lei do SEAC precisa ser mesmo revista, revisitada, transformada, eu acho que a própria destinação do fundo setorial também terá que ser revista. Quer dizer, ele também está apegado a um modelo que estava muito atrelado ao cinema tradicional, né, às salas de exibição, que foram afetadas com a pandemia, ou ao mercado TV por assinatura. Então, assim, são dois mercados que estão afetados e o próprio fundo setorial vai ter que rever. Quer dizer, vamos pegar aqui um exemplo. A exigência no caso das linhas de cinema, a exigência de uma produção, de uma obra audiovisual ser exibida primeiro na janela do cinema, talvez não caiba mais. Será que a gente ainda vai ter cinema, né, como a gente enxergava antes? É claro que vão voltar, né, mas assim, a gente também precisa modernizar a própria destinação do fundo setorial.
O Jucá tocou num ponto que eu esqueci de falar, que é importante aqui. A gente não vive apenas do fundo setorial, ele é o principal instrumento de fomento, ele é muito importante, mas ele é tão importante porque ele é um indutor da atração de dinheiro privado. Então, a nossa luta pela manutenção do fundo setorial não é só por ele próprio, mas também para a manutenção desse sistema de indução que atrai outros dinheiros, assim como a própria lei do audiovisual. Então, a gente está, não só a Brave, mas outras entidades da produção e da distribuição, voltadas a essa preocupação da manutenção desse sistema, dos fomentos públicos e dessa possibilidade de indução para a atração de capitais privados, ainda mais agora que o número de players tem aumentado nessa revolução aí das formas de distribuição. Um modelo parecido com o modelo que a gente tem, inclusive, na própria TV por assinatura, Mauro, com o artigo 39, É o que vem por aí. Acho até que a discussão lá do modelo de VOD, lá que vem do GT, do grupo de trabalho que foi criado no Conselho Superior de Cinema, pelos sinais que a gente tem recebido, é de que caminham também nesse modelo de investimento direto, casado. Então, eu acho que vem outros mecanismos já com essa possibilidade de financiamento direto. Eu acho que há já um caminho de modernização ali e baseados em faturamento, que é o que a gente tinha proposto, inclusive, se você lembrar, naquele substitutivo lá da deputada Benedita da Silva, em cima do projeto do Paulo Teixeira, de buscar, inclusive, cotas por faturamento, por investimento, e não cotas por quantidade já no vídeo por demanda. Eu acho que a gente está num momento de grande transformação e de revisitar isso tudo que existe, tanto nas formas de distribuição como nos modelos de financiamento público e de indução. Perfeito. Fábio, tem uma pergunta que chegou aqui para Claro, que pergunta, provocando uma resposta sua com relação a uma coisa que o Marcelo colocou numa observação que ele fez, que ele vê no futuro as operadoras de telecomunicações como agregadoras desses diferentes serviços over the top, agregando Netflix, Globoplay, Disney Plus, HBO Max, enfim, todos esses serviços que estão surgindo. A Claro, hoje, ela se sentiria confortável para atuar como esse ator, como um agregador desses diferentes serviços? Samuel, eu tenho visto dentro da empresa já diversas opções aí, quando as pessoas vislumbram um futuro a médio prazo. Eu não digo a curto prazo, porque eu discordo do Bechara que vai resolver em 3 meses, porque essa diligência do conselheiro Vicente é uma diligência bastante séria, com perguntas que vão fazer realmente muitas reflexões sérias. Então, eu acho que eu falo a médio prazo. Então, assim, eu vejo algumas conjecturas na empresa quando a gente pensa a médio prazo, mas eu também vejo um grande desconforto da gente imaginar alguma coisa que é legal, entendeu? Então, alguma coisa que falar assim, se liberarem maconha, você vai fumar? Eu falei, não sei, hoje é legal, talvez se liberar, eu passo um dia. Então, assim, eu vejo o desconforto da gente discutir e pensar uma coisa que é totalmente legal. Então, assim, quando o Congresso mudar a lei e puder, eu tenho certeza que o grupo, com a agilidade que ele tem como característica, vai para o lado correto. Agora, eu sinto no grupo uma dificuldade imensa, assim, até ética, da gente discutir uma coisa que é ilegal. O que está sendo discutido é ilegal. Eu estou sendo chato com isso, mas é porque eu sou legalista. Então, eu acho que a gente tem que... E do ponto de vista de investimento, você acha que o grupo está segurando investimento em TV por assinatura, em expansão da infraestrutura de TV por assinatura por conta dessa indefinição? Eu acho que sim, o grupo ele tem prezado os investimentos no Brasil. Hoje o Brasil depois do México, é o maior mercado do grupo. O grupo tem um carinho todo especial pelo país. A TV por assinatura, para nós, ela toca o nosso coração de uma maneira diferenciada, porque a gente começou lá, aqui no Brasil, né? E até net pequenininha, toda essa evolução. Então, por esse carinho, por essa história que a gente tem com o mercado, com esse tipo de serviço, e por todos os bilhões que nós já investimos nele,
a gente tem dificuldade de conjecturar o ilegal. A partir do momento que virar legal, eu tenho certeza que a Claro vai estar pronta para o que vier. Transmitir coisas novas, esportes, quem sabe conteúdos diferentes, mas assim é conjectura, que a gente está dentro da legalidade hoje. Outra coisa, quando a gente falou de roupa apertada, roupa justa, essa roupa não cabe na outra, eu também concordo com o Bechara, não cabe. Até porque o poder da Anatel de ajustar essa roupa é pequeno, porque tem a questão tributária, que é onde mais a roupa aberta. Isso aí depende da economia. Então, o único alfaiate que resolve essa roupa se chama Congresso Nacional. Qualquer outro alfaiate que for mexer nisso aí vai ficar apertada, vai rasgar a calça, vai incomodar debaixo do braço. Então, vamos para o Congresso Nacional, porque ele pega a roupa e faz outra. Marcelo, tem como encaixar algumas coisas que hoje estão na legislação do SEAC, que são muito caras, principalmente aos atores políticos dessa discussão? Por exemplo, canais obrigatórios. Por exemplo, aí é uma questão que eu faço especificamente para você, né? A questão do Tratado de Tordesilhas, lá, uma vez que a Anatel já tomou uma decisão num determinado sentido. Faz sentido aplicar isso no ambiente do SVA, no ambiente da transmissão pela internet? Acho que não, Samuel. Eu vejo muito, eu acho muito engraçado essa questão do tipo assim, mas no SVA não tem carregamento obrigatório. Gente, SVA não é distribuição e disponibilização. Então, você fala de carregamento obrigatório quando você tem uma grade ou um número de canais limitados dentro de uma estrutura confinada. Se tem uma coisa que a internet não é confinada. Se eu, por exemplo, vou dar um exemplo de um canal obrigatório, TV Câmara. Eu prefiro assistir a TV Câmara na internet do que na televisão, porque na internet eu tenho todas as comissões. Né? Então, não há que se carregar a TV Câmara. A TV Câmara já está disponível na internet, assim como o Senado, como o Supremo, como a boa parte das emissoras de radiodifusão já tem disponibilizado. O que eu vi uma emissora de radiodifusão discutir especificamente, eu não quero opinar sobre isso, era se um zero rating obrigatório poderia substituir essa questão do carregamento. Eu nem sei, porque eventualmente acho que nem sei se zero rating fará tanto sentido no 5G, é uma discussão. Então, além do mais, a gente tem que lembrar o seguinte, o que é a Anatel? A Anatel é uma agência de Estado que seus diretores foram sabatinados no Senado. A Anatel, ela não muda lei. A Anatel não cria lei. A Anatel aplica a lei. Né? E é isso que a Anatel vai fazer. Na visão da Procuradoria, compete à Agência Nacional de Telecomunicações dizer o que é e o que não é telecomunicações. É isso que a Anatel pretende fazer. Ela vai dizer o que é e vai dizer o que não é. Sob o ponto de vista da tributação, eu tenho aqui, inclusive, várias questões que eu discordo. Eu acho que, do ponto de vista, dizer que os estados, por exemplo, vão perder receita, não vão perder receita. Primeiro que a receita que o SEAC paga para os estados já não é tão significativa quanto aos outros serviços de comunicação. Segundo, o que vai aumentar a oferta de banda larga, o consumo de banda larga vai aumentar, isso gera ICMS. Do ponto de vista do SVA, isso paga ISS, é uma receita para os municípios e as operadoras já prestam serviço de valor adicionado. Todas as operadoras têm nos seus bundles, até por uma questão correta, não de evasão, mas de elisão fiscal do planejamento tributário, os ISPs são craques em fazer isso há anos, de terem ofertas de telecomunicação junto com o serviço de valor adicionado. Além do mais, você falou do Tratado de Tordesilhas. Vou tentar lembrar aqui para as pessoas que estão assistindo, né? Parece que faz tanto tempo, né? Pois é. É o pizzaiolo e o motoboy, né? Quem produz a pizza não distribui, quem distribui não produz. Isso realmente existe, mas é no âmbito de radiodifusão e SEAC. O que está na lei. Está lá no artigo 5º e no artigo 6º. Prova maior de que a internet está fora. Porque no âmbito da internet não há essa vedação a que as próprias empresas de telecomunicações elas estejam fazendo, ofertando e produzindo no conteúdo para o mundo da internet. Até porque não é distribuição, é disponibilização. Então, isso tudo já foi pensado lá atrás. Eu entendo, com muita sinceridade, eu entendo toda
essa agonia, porque o problema não é um problema regulatório legal da Anatel. Estão querendo colocar na Anatel a solução do problema tributário. O problema tributário que resolve, aí eu concordo com o Fábio, é o Congresso Nacional. Agora, por conta de uma questão tributária que eu acho um absurdo mesmo, eu acho que paga-se muito ICMS em telecomunicações no Brasil. Nessa guerra, eu estou do lado das empresas, é uma indecência o que se cobra de ICMS, o que isso custa para o usuário brasileiro em todos os serviços, não só o SEAC, que paga um pouco menos, mas especialmente no serviço móvel pessoal. Agora, uma questão tributária, ela é muito artificial de ser colocada como uma barreira ao desenvolvimento e à inovação tecnológica. Até porque o que já tem de serviço de streaming, com conteúdo linear, sem conteúdo linear aí acontecendo, dentro e fora do Brasil, torna um pouco até esse nosso debate... Legal e ilegal, né? Porque tem que lembrar que a pirataria está comendo solta em cima do streaming. Isso me incomoda bastante, Samuel. Eu não quero polarizar o debate, mas assim, o que nós estamos fazendo, ao invés de discutir novos modelos de negócio, botar os serviços, pegar as operadoras para agregar aplicativo, etc. e tal, é jogando o usuário para a pirataria. Esse sim está ganhando dinheiro, o pirata, que hoje provavelmente é a maior operadora do Brasil. Se você juntar todos os serviços piratas do Brasil, deve ser maior do que a própria Claro. E é um absurdo a gente ter chegado nesse nível. Por quê? Por conta exatamente disso. O usuário não espera. As pessoas se resolvem. E elas vão continuar se resolvendo. E quando eu falo assim, eu não sei se em 3 meses resolve. A minha tranquilidade é porque a massa crítica de manifestações do Poder Executivo, e da própria Procuradoria e das próprias áreas técnicas da Anatel é tão consolidada que o Conselho Diretor vai resolver. Não, é uma questão quase que regimental, né? Não tem como o Conselho Diretor ele não colocar em pauta algo, claro, tem pedido de vista, tem conversão em diligência, tem uma série de questões que são legítimas do processo. Mas eu acho que é uma questão de tempo. Nós já estamos discutindo desde final de 2018, né? Vão dar quase 2 anos, que espera 1 ano e meio, espera 2 meses. Perfeito. Gente, a gente já... 3 para 2, hein? Alguma coisa tem que andar rápido, né, nesse mundo. TV por assinatura é sempre um ambiente muito desafiador, porque a gente está falando ao mesmo tempo de um serviço que envolve entretenimento, envolve informação para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, tem todas essas questões técnicas atreladas às telecomunicações, e a internet veio para dar uma bagunçada em tudo isso. A gente já passou 3 minutos aqui do nosso tempo, então eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos nossos debatedores aqui. Acho que a gente conseguiu fazer um painel bastante equilibrado, com vários pontos de vista, de altíssimo nível conceitual e do altíssimo nível do debate e dos argumentos. Agradeço ao Dr. Paulo Firmeza pela disponibilidade de falar, trazendo a sua visão como procurador, não necessariamente a visão da Anatel sobre isso, mas trazendo o subsídio jurídico que a gente precisa para essa discussão. Jucá, Bechara, Mauro, Fábio, muito obrigado pela presença de vocês. Pela oportunidade. Obrigado aos nossos espectadores, e até a próxima live, que vai acontecer agora no próximo dia 15. Teletime vai discutir os impactos da crise no mercado de telecomunicações, ouvindo os principais analistas de mercado que hoje avaliam as empresas de telecom. Então, fique ligado e acompanhe a gente no próximo dia 15 de junho, aqui nesse mesmo canal. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Viu? Obrigado a todos.